A família será alojada aqui pelos primeiros 100.000 anos. Depois, talvez, arrume uma casa com 2 quartos. Pra que desfazer as malas? Muito embora o líder seja inteiramente não violento, ele conclama vocês a usarem de toda a violência para capturarem os Simpson. Homer Simpson, pela tua falta de fé, acabaste com a chance de salvação para a humanidade. Ele tá indo embora, volta aqui! Volta aqui! Volta aqui, o William ainda te ama, homem! Depois de fazer um teste gratuito de personalidade, Homer acaba sendo atraído por um grupo misterioso chamado Os Movimentarianos, liderado por um homem extremamente carismático. Seduzido pelas promessas de felicidade, respostas para a vida e um enorme senso de pertencimento, Homer rapidamente entra para a seita. Pouco tempo depois, ele consegue convencer quase Springfield inteira a fazer o mesmo, incluindo Marge, Bart e Lisa. O episódio começa com Homer e Bart no aeroporto esperando a chegada do time de futebol. Bart agradece ao pai por deixar ele faltar aula naquele dia. Homer responde dizendo que sempre acreditou que um garoto aprende mais em aeroporto do que em qualquer escola. Enquanto isso, 3 delinquentes da cidade roubam malas da esteira do aeroporto. Um funcionário tenta verificar a bagagem do primeiro garoto e leva um soco na barriga. O segundo faz exatamente a mesma coisa. Já morrendo de dor, o funcionário olha para o terceiro garoto e diz que acredita totalmente na palavra dele. Mesmo assim, também leva outro soco. Os garotos começam a abrir as malas roubadas. O primeiro encontra joias em formato de ovos, mas por pura burrice comenta que são ovos de Páscoa, idiotas. O segundo abre outra mala e encontra um fígado para transplante. Pela reação dele, aquilo claramente já aconteceu antes. Irritado, ele reclama que é mais um fígado, então joga o órgão para longe. O fígado cai perto de Barney Gumble, que está bêbado no bar do aeroporto. Barney pega o órgão do chão e diz: "Dessa vez você não escapa." Depois coloca o fígado embaixo da camisa. Ah, não, de novo não. Mas não vai fugir tão fácil dessa vez não, tá bom? Mais tarde, Homer e Bart estão andando pelo aeroporto quando um seguidor hindu pergunta se Homer conhece a consciência de Krishna. Homer ignora completamente e diz para Bart que aquele cara é maluco. Logo depois, um pastor aparece dizendo que as pessoas precisam fazer aos outros aquilo que gostariam que fizessem consigo mesmas. Ele também alerta que o dia da salvação está próximo. Homer responde debochando como se aquilo fosse piada. Logo em seguida, um casal aborda os dois. A mulher explica que uma nova vida maravilhosa espera por eles em um planeta distante, cheio de plenitude. Ela entrega um panfleto escrito Os Movimentarianos. O casal explica que haverá uma apresentação gratuita em um resort durante o fim de semana. Homer pergunta quanto custa e quando será. Eles respondem que é gratuito e acontecerá no próximo fim de semana. Mesmo assim, Homer continua repetindo exatamente as mesmas perguntas em looping. Bart, já sem paciência, interrompe tudo avisando que o time chegou. Os jogadores desembarcam do avião, agradecendo pelas pessoas que foram recebê-los mesmo depois da derrota. Mas a multidão começa a gritar que eles são horríveis e nem conseguem acertar uma bola. Logo depois, todos começam a jogar pedras e lixo nos jogadores. Assustados, eles correm de volta para o avião. A confusão cresce tanto que algumas pessoas chegam a empurrar a aeronave na pista. Vocês vão se arrepender, seus imprestáveis. Não conseguem pegar uma bola. Vejam se conseguem pegar umas pedras. Ah! Mais tarde, Homer mostra o panfleto dos movimentarianos durante o jantar. Marge olha aquilo desconfiada e pergunta se aquilo é algum tipo de igreja. Homer responde que o importante é que parecem pessoas generosas, das quais ele pode tirar alguma vantagem. Marge pergunta se eles não estão tentando manipular ele. Homer lembra da vez em que tentaram vender apartamentos compartilhados na praia. Marge responde que ele comprou 4. Ela ainda comenta que eles deram sorte porque o cheque voltou. Orgulhoso, Homer diz que conseguiu driblar o sistema. Lisa alerta que Homer é extremamente fácil de convencer. Homer concorda imediatamente. No fim de semana seguinte, o casal dos movimentarianos recebe as pessoas na entrada do resort. Homer chega dirigindo igual um maluco, invade o lugar de carro e vai direto para perto de um rio pescar. Enquanto pesca, começa a cantar a música do Batman, trocando o nome do herói por Pescando. A mulher comenta que aquele é um lindo dia e que todos deveriam agradecer ao líder. Homer pergunta quem é esse líder e se ele é tipo um chefe. Ela responde que sim e explica que ele lidera a família perfeita deles.
Também diz que, quando o veículo galáctico estiver pronto, todos irão para o planeta chamado Plenitude. O homem chama Homer para conversar sobre o líder. Homer pergunta se vai ter cerveja. O homem responde que cerveja é proibida. Na mesma hora, Homer responde que então isso não funciona. A mulher pergunta se ele prefere cerveja à felicidade plena. Homer responde perguntando qual marca de cerveja. O homem então afirma que o líder sabe que Marge, Bart, Lisa e Maggie estão sofrendo. Homer fica impressionado principalmente porque não sabia que Maggie também sofria. Depois convidam Homer para assistir ao filme explicativo da seita. Eles garantem que ele pode sair quando quiser. Homer aceita imediatamente porque o filme é grátis. Vem conosco e assista nosso filme de orientação. Pode sair quando quiser. Nossa, um filme de graça! Obrigado, saia da frente, idiota! Dentro da sala, várias pessoas assistem ao vídeo dos movimentarianos. O filme é extremamente entediante. Ele explica que, assim que arrecadarem dinheiro suficiente para combustível, o líder abrirá o galpão proibido e todos embarcarão rumo ao planeta Plenitude. Um homem resolve levantar para ir embora. Nesse instante, um refletor acende diretamente na cara dele. Uma voz fala calmamente: "Você pode sair quando quiser, mas por que realmente quer ir embora?" Constrangido, o homem volta a sentar. Outras pessoas tentam sair e passam pela mesma humilhação. Com o tempo, quase todos acabam sendo convencidos pela seita, menos Homer. Sem prestar atenção em nada, ele pergunta quando vão aparecer os policiais da investigação interna. O integrante da seita responde que não existe nada disso no filme. Homer explica que costuma inventar o próprio filme quando fica entediado. Eles tentam argumentar com Homer, mas ele se distrai com um pássaro e sai correndo atrás dele igual uma criança. O filme, eu não presto muita atenção. Mas nosso argumento é muito simples, sabe? Vejam, um pássaro! Um pássaro! Depois disso, colocam Homer no chamado Círculo do Julgamento. O objetivo é destruir completamente sua autoestima. O líder do círculo aponta para Homer e diz que ele é um gordo idiota. Todo mundo começa a gritar que ele precisa fazer dieta. As pessoas criticam Homer, esperando deixar ele arrasado emocionalmente. Só que Homer concorda tranquilamente com tudo. Isso deixa o casal da seita irritado. Na hora do almoço, a mulher pergunta por que a comida horrível e sem proteína não está enfraquecendo Homer. O homem responde que isso não funciona em alguém que come por 30 pessoas. Enquanto os outros passam mal com a comida, Homer continua normal. Então eles tentam outra estratégia, o cântico. Todos começam a cantar repetidamente. O líder é bom. O líder é brilhante. Seguiremos sua vontade. Mesmo assim, Homer continua nem aí. Então eles mudam o ritmo para a música do Batman. Na mesma hora, Homer finalmente se empolga. Batman! Quer dizer, líder! Eu amo o líder! Em casa, Homer anuncia que entrou oficialmente para os movimentarianos e que agora toda a família também faz parte da seita. Marge fica completamente incrédula. Homer comenta com toda a naturalidade que tudo o que precisou fazer foi entregar todas as economias, a escritura da casa e aceitar 10 trilhões de anos de serviço. Marge responde imediatamente que nunca vai aceitar isso. Homer fica irritado e diz que, se ele entrou para uma seita, espera pelo menos apoio da família. Lisa pergunta se ele não acha que sofreu lavagem cerebral. Homer responde que não, mas logo começa a repetir: "Mata a menina. Mata a menina." Lisa se assusta. Marge manda ele parar. Homer responde que estava apenas brincando. Bart reclama dizendo que aquilo parece igreja, chato, obrigatório e sem graça. Mas Homer revela que agora todos vão morar na fazenda dos movimentarianos para servir ao líder. Marge se recusa a sair de casa. Nesse momento, membros da seita entram segurando a escritura do imóvel. Eles explicam que a casa agora pertence ao movimento e será transformada no novo centro de boas-vindas do distrito. Mesmo assim, Homer insiste dizendo que aquilo praticamente saiu de graça. Marge fica furiosa. Agora é a nossa casa. Esta casa se tornará o novo local do centro de boas-vindas deste distrito. E não nos custou um tostão. Na cena seguinte, um telejornal informa que Springfield está sendo dominada por uma seita estranha chamada Movimentarianos. O repórter comenta que, em troca das casas e de todo o dinheiro dos moradores, o líder promete levar seus seguidores para o planeta Plenitude em uma nave espacial. Logo depois, o apresentador pede desculpas pela risada editorial. Em seguida, ele recebe um aviso da direção da emissora. Na mesma hora, muda completamente o discurso e começa a elogiar o líder.
Então encerra dizendo que ama o líder perfeito, novo CEO do canal. Pouco tempo depois, os Simpsons já estão vivendo no alojamento da seita. Um integrante avisa que eles ficarão hospedados ali pelos próximos 100 mil anos, ou até aparecer algo melhor. Homer responde que então nem vale a pena desfazer as malas. Lisa comenta que Homer e todos os outros claramente sofreram condicionamento mental. Bart responde que aquilo provavelmente passa rápido, igual a fase do Homer com rádio. Mesmo assim, admite que acha tudo meio divertido. Bart começa a provocar os integrantes, dizendo que eles ainda não conhecem Bart Simpson. Então sai andando com uma risada maléfica, mas volta segundos depois, completamente hipnotizado. Atrás dele, aparece um integrante carregando uma pequena maleta usada para lavagem cerebral. Eu amo o líder! É claro que... Pequeno estojo para lavagem Enquanto isso, na igreja, o reverendo critica os movimentarianos, dizendo que eles são apenas um grupo de malucos com cânticos estranhos, criados para tirar dinheiro de trouxas. Logo depois, manda todos rezarem o Pai Nosso 40 vezes, mas antes avisa que chegou a hora do dízimo. Ned comenta que o movimento da igreja anda meio fraco. O reverendo manda usar o prato de emergência. A cena mostra que os únicos presentes na igreja são os Flanders e Lenny. Já usando as roupas da seita, Homer diz para Marge que a vida deles finalmente melhorou. Na realidade, todos estão trabalhando numa plantação colhendo feijão. Os integrantes avisam que ninguém pode conversar e todos devem continuar trabalhando. Marge lembra Homer que, quando se casaram, ele prometeu que ela nunca mais pisaria numa fazenda. De repente, as portas do celeiro começam a se abrir. Todos ficam animados, dizendo que o galpão proibido finalmente foi aberto. Então, um Rolls Royce sai lentamente de dentro do celeiro. Uma mão aparece pela janela, acenando para os seguidores. Homer comemora dizendo que finalmente verá o líder. Lisa fica revoltada, observando que todos trabalham igual escravos, enquanto o líder anda de Rolls Royce. O carro passa levantando terra em todo mundo. Moe reclama que ficou coberto de sujeira por causa do líder e diz que agora ama ele ainda mais. Outro integrante, ainda mais sujo, responde que então é ainda mais amado pelo líder. Nesse instante, o carro joga lama diretamente em Homer. Moe comenta que Homer virou o favorito do líder. Homer responde emocionado que nunca fui tão feliz. Vejam quem é o novo preferido. Eu nunca fui tão feliz. Ao perceber o sucesso dos movimentarianos, Sr. Burns fica incomodado. Não pela religião, mas porque a seita não paga impostos. Lendo o jornal em sua mansão, Burns pergunta como o líder consegue ser tão rico sem pagar praticamente nada. Smithers explica que tudo acontece graças a contadores e brechas legais. Imediatamente, Burns conclui que também precisa criar uma religião. Convencido de que consegue fazer melhor, ele tenta fundar sua própria seita. Burns começa a improvisar discursos espirituais exagerados, cheios de ego e arrogância. Mas ninguém leva aquilo a sério. Suas falas parecem frias, vazias e ridículas. Em vez de atrair seguidores, Burns vira motivo de piada. Enquanto isso, a seita rival continua crescendo. Tentaremos amanhã. Dentro do complexo dos movimentarianos, acontece uma cerimônia de casamento organizada pela própria seita. Os líderes anunciam que vários membros irão se casar ali mesmo como parte da união espiritual do grupo. Os casamentos acontecem de forma rápida, fria e totalmente mecânica. Fica claro que aquilo não tem nada a ver com amor. É apenas mais uma maneira de controlar os seguidores. Na escola, a professora faz uma pergunta simples. Bart levanta a mão e responde com toda certeza, que é o líder. Para surpresa da turma, a professora confirma que Bart está certo. A classe fica completamente confusa. Bart se sente ainda mais convencido pela seita. Lisa perde a paciência e protesta dizendo que aquela resposta não faz sentido nenhum. Mesmo assim, a professora pergunta se Lisa não quer continuar tirando boas notas. Mais tarde, Homer comenta com Marge que os feijões estão ainda mais gostosos do que os do dia anterior. Então, encontra um feijão com o rosto do líder. Marge responde que sempre tenta enxergar o lado positivo das coisas, mas afirma que aqueles feijões não têm gosto nenhum. Irritada, ela reforça que odeia aquele lugar e quer ir embora imediatamente. As crianças respondem que não querem sair dali porque amam o líder. Marge quase perde a cabeça, mas logo muda completamente de postura e diz calmamente que já está na hora de dormir. Nós amamos o líder!
Durante a noite, Marge vai até o portão decidida a fugir da fazenda. Ela avisa que ninguém vai impedir sua saída. O porteiro responde calmamente: as pessoas são livres para sair quando quiserem. Nesse instante aparecem armadilhas por todos os lados. Muros com arame farpado, pessoas presas nos arames, minas terrestres, cães de guarda e até um rio cheio de crocodilos. Mesmo assim, Marge consegue escapar desviando de tudo. Ela corre até a igreja procurando ajuda. O reverendo está colocando gasolina no prédio quando Marge aparece desesperada, dizendo que sua família inteira sofreu lavagem cerebral pelos movimentarianos. O reverendo responde que adoraria ajudar, mas primeiro estende a bandeja do dízimo. Marge coloca uma moeda. Nesse momento, Willie aparece oferecendo seus serviços. Sequestro custa $50. Desfazer lavagem cerebral custa 100. Apagar ele custa 500. Marge responde que só vai precisar das 2 primeiras opções. Willie diz que o último ele faria como cortesia. Enquanto isso, Homer e as crianças continuam trabalhando na plantação quando o líder aparece no Rolls Royce. Todos ficam emocionados. A mão do líder faz sinal para eles entrarem no carro. Então, Homer e as crianças são puxados rapidamente para dentro do veículo. Lá dentro, Homer percebe que quem está dirigindo é Marge. Confuso, ele pergunta se ela é o líder. No banco da frente estão Willie e o reverendo. Willie manda o reverendo apagar Homer. O reverendo começa a acertar pauladas na cabeça dele. Nada acontece. Assustado, ele diz que Homer recebeu forças demoníacas. Então Willie pega o bastão e tenta também. Não vê resultado. Marge sugere que os 3 batam juntos. Os 3 começam a atacar Homer ao mesmo tempo. Mesmo assim, ele continua consciente. Então vamos tentar os 3 juntos. Pouco depois, Homer, Bart, Lisa e Maggie aparecem amarrados em cadeiras numa sala escura. Os movimentarianos descobrem o sequestro e decidem usar suas armas mais perigosas, os advogados. Um repórter anuncia que a família Simpson está sendo procurada e que o líder pediu força máxima para capturar todos eles. Logo depois, vários advogados invadem o estúdio. O apresentador entra em pânico e rapidamente diz que os Simpsons não estão ali. Enquanto isso, Marge tenta desfazer a lavagem cerebral das crianças perguntando se elas amam mais o líder ou bicicletas totalmente novas e flutuantes. Nesse instante, aparecem bicicletas voadoras. Imediatamente, Bart e Lisa dizem que nem ligam para o líder. Então, Marge tenta salvar Homer usando cerveja. Mas antes que ele consiga beber, vários advogados invadem o local e arrastam Homer de volta para a fazenda. Marge grita dizendo que Homer é marido dela. Um movimentariano responde friamente que agora o marido é deles. Esse homem vem conosco. Não tem que ir com eles. Mas eu quero ir. O assunto está encerrado. Mais tarde, Homer sobe em um palco dizendo que finalmente entendeu toda a verdade. Ele revela que não existe nave espacial nenhuma dentro do galpão proibido. Os movimentarianos estavam apenas usando o dinheiro dos seguidores para construir uma nave de verdade aos poucos. Nesse instante, uma voz misteriosa surge dizendo: Homer Simpson, por causa da sua falta de fé, você destruiu a única chance de salvação da humanidade. Todos ficam assustados, pensando que talvez aquilo seja verdade. Então a suposta nave finalmente aparece voando, mas começa a desmontar inteira no ar. Dentro dela está o líder cercado de dinheiro. Peças e bugigangas começam a cair para todos os lados. Os destroços acabam indo parar no terreno de Cletus. Armado, ele ameaça o líder e fica com todo o dinheiro. Mais tarde, já de volta em casa, Homer comenta que não consegue acreditar que entrou para uma seita. Segundo ele, a cerveja sempre foi a melhor escolha da vida dele. Marge apenas encara Homer profundamente irritada. Tentando se salvar, Homer diz que no fim, foi Marge quem trouxe a cerveja de volta para ele. Lisa comenta que o mais importante é sempre pensar por conta própria. Bart concorda imediatamente, mas logo depois, toda a família fica hipnotizada assistindo televisão. Todos começam a repetir exatamente o que a TV fala. Falou e disse, maninha. Vocês estão assistindo ao Fox. Estamos assistindo a Fox. Obrigado por assistir. Não esqueça do like e do comentário. Até o próximo vídeo.